Oi, boa noite, meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje aqui no Quinta com a Palavra nós continuaremos a falar sobre o Sermão da Montanha, sobre esse tão importante ensinamento, essa ministração que o Senhor Jesus ele fez. E continuando a nossa leitura com reflexão lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24, hoje nós falaremos sobre os dois senhores, como é o nome dessa passagem. E é apenas um versículo, e está escrito assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E de verdade realmente não é possível, né? Aqui nessa passagem, Jesus demonstra dessa forma prática, quando ele diz que não podemos servir a dois senhores. Se você quiser, nesse momento, você pode pensar da forma literal. Se você tivesse dois empregos ou dois trabalhos, eles concorreriam entre si, porque, de fato, nós não conseguimos nos dividir 100%, dar 100% de nós em dois trabalhos ou em dois empregos. Isso não se sustenta no longo prazo, a gente não consegue. E caso nós conseguíssemos nos dar assim 100% de nós em cada emprego, pode ter certeza que os nossos 100% não estão neles. Algum deles vai ter prioridade, algum desses empregos vai ter foco e vai ser o centro do nosso esforço. Mas por que eu estou falando dessa forma para você? Porque dessa mesma forma não dá para buscar e querer seguir o Senhor Jesus vivendo e convivendo e ainda se alimentando apenas daquilo que é dessa terra. Ou seja, não dá para desejar a salvação e viver como todos vivem. Não dá para falar em viver uma eternidade com Jesus sem observar e sem seguir a palavra dele. Então, aqui nesse verso tem a chave: não podeis seguir a Deus e as riquezas. O que aqui o Senhor Jesus quer dizer é que o Senhor precisa ser prioridade. De novo, não está demonizando que você tenha recursos, ou que eu tenha recursos, ou que nós construamos coisas nessa vida. Não é sobre isso. Mas é que a prioridade precisa ser do Senhor. Para os que creem no Senhor Jesus, o Senhor ele tem que ser prioridade. Tem que ser prioridade nas nossas ideias, nos nossos pensamentos, no nosso trabalho, nos nossos projetos, em tudo aquilo que a gente for colocar as mãos, tudo aquilo que a gente for realizar, ou que a gente for projetar para realizar, o Senhor ele tem que ser prioridade. A gente fala, né, nós que cremos no Senhor Jesus, a gente fala muito em primícia, que é aquela primeira oferta de todas ao Senhor. Muitas vezes a gente fala que a primeira palavra do dia tem que ser para o Senhor, por exemplo. Nossa primeira oração tem que ser para o Senhor. Mas não é pela tarefa e nem pelo costume, e sim por você querer dar a sua prioridade, por você querer fazer para o Senhor primeiro, por essa necessidade que existe de fazer para o Senhor primeiro, apresentar ao Senhor primeiro, falar para o Senhor primeiro, confiar no Senhor primeiro. Nessa parte, é como se o Senhor Jesus ele estivesse ensinando pra gente: prioriza o Senhor, viva pelo padrão de qualidade da palavra que vem dos céus, se dedique 100% ao Senhor e todas as suas necessidades serão supridas. Porque os padrões terrenos, se a gente vive 100% se dedicando ao Senhor, dando o máximo de nós em tudo aquilo que é dos céus, os padrões aqui da terra com certeza eles vão ser cumpridos. E muitas vezes eu arrisco dizer que eles vão ser até excedidos, porque é aí que o cristão incomoda a sociedade, porque a palavra ela nos ensina isso, a fazer mais do que é mandado, porque dessa forma nós honramos ao Senhor. Não é, veja, sobre trabalho ou sobre renda, nem profissionalismo, é sobre fidelidade. Não tem como você declarar fidelidade para dois senhores com valores completamente contrários. Não tem como você declarar que confia de todo o seu ser no Senhor e se amparar na segurança do tamanho da sua riqueza, da quantidade de dinheiro que você tem. Muitas vezes, né, a gente costuma pensar, é muito mais fácil confiar em Deus quando a gente não tem absolutamente nada, porque Ele ali é o único recurso, mas quando tudo é abundante ao nosso redor, é aí que a nossa escolha tem que ser de confiar
E é quando estamos no meio dessa abundância que a nossa escolha de confiar no Senhor, ela é uma opção. Então Jesus ele aconselha nesse verso: não pratique a hipocrisia, não pratique a falsidade, seja verdadeiro e se entregue ao escolhê-lo. A palavra, em 2 versículos de 2 livros diferentes, ela reforça isso. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, diz assim: por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. E ainda mais, Tiago tem uma palavra mais pesada e mais direta sobre isso, que ele diz exatamente assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tamanha a importância que você tem para o Senhor. Tudo ou nada. Na verdade, na palavra da verdade, não existe talvez. Não existe depende. Só existe sim ou não. A verdade, ela não é flexível. Todos nós temos de alguma forma, de uma forma ou de outra, um Senhor. Então, nessa noite eu te digo, se permita que o seu seja o Senhor dos céus, o Senhor da vida, o Senhor da verdade. Esse é o alerta do Senhor Jesus nesse sermão. Não se iluda. Jamais se iluda. Não dá para ter o melhor dos dois mundos, não dá para transitar nos dois mundos. Isso não existe na vida real. Escolha o Senhor e seja fiel à tua escolha, custando aquilo que custar. E você vai ver a glória de Deus na sua vida. Eu espero que essa palavra ela tenha sido bênção para você e que o seu Senhor assim permitir. A gente volta na próxima quinta-feira comentando mais um trechinho do Sermão da Montanha, com mais instruções do Senhor Jesus para que a gente viva a nossa vida conforme a vontade do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos e uma boa noite.